O convidado de hoje, o Ricardo, a gente já tinha conversado umas duas vezes, né? Pô, primeiro agradecer demais. Muito difícil achar gente que sabe esse nível de profundidade, ainda mais para falar, né? Porque às vezes a gente tem esse negócio que às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento muito forte, mas não bota fora, não tem a facilidade, né, que já vai para essa profundidade. Ano passado, na DevCon, o Vitalik, no final do evento, ele compartilhou o livro dele, que é aquele compilado de blog posts do futuro do Ethereum, né? E lá ele começa a tocar vários desses pontos, né? De para onde que está indo as camadas de consciência e execução. Teve aquela talk bem polêmica do cara falando da Ultra Chain, né? Deu outro nome para uma atualização da camada de consciência que virou mercado aí também. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E aí, achei muito legal que o Ricardo trouxe o conteúdo e vai poder falar hoje em português pra gente, né, Ricardo? Então, aqui é o palco é teu. Valeu demais aí, só agradecer. Boa, boa, obrigado. Bom, pessoal, a áudio tá bom? Tranquilo, né? Então, deixa eu primeiro começar aqui me apresentando. Sou brasileiro, estou aqui em Portugal, morando aqui já tem quase 4 anos. Trabalhei praticamente minha vida inteira no mercado financeiro, num banco de investimento grande aí no Brasil. E, cara, toquei em várias áreas, desde de arquitetura, a várias áreas de negócio, ah, core banking, bank as a service, Pix, enfim, até que chegou um momento que eu comecei a perceber, eu acho que é boa essa introdução, porque assim, é mais ou menos como eu entro no mundo cripto, né? Pô, imagina que eu fiz uma conta corrente, eu fiz um banco inteiro do zero. É, mas por mais, sei lá, que eu tivesse 13 anos trabalhando em banco, é engraçado, porque você não tem, quando você entra em cripto, é que você começa a se perguntar de coisas que são meio óbvias, né? Tipo, o que é o dinheiro? Que em banco você não fala fiat, por exemplo. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, com a Bank as a Service, eu estava já provendo API para outras fintechs, para outras wallets que estavam provendo o mesmo serviço bancário sem ser banco. Então, esse foi o primeiro despertar que eu tive e logo na sequência eu não ligava muito para Bitcoin, ok? Até porque até aquele momento parecia sempre ser, ainda tem casos que parece, né? Uma solução procurando um problema. Mas aí eu vi DeFi, e DeFi eu acho que foi o primeiro caso de uso real, né? Ui, tem alguém falando? Opa. Eu tô mutando a galera aqui que aparecer. Eu não sei, ainda não aprendemos o multi por default aqui. Boa. E Mas se aí, alguém quiser falar, levanta a mão. beleza. DeFi foi o primeiro caso de uso real. Enfim, aí, pô, me encantei com aquilo, decidi largar tudo, largar o banco, o Brasil, etc. E aí entrei ajudei a fundar a Parfim, fui o primeiro founding member, eram três founders e um PowerPoint, tá? E eu. E aí a gente começou a Parfim é uma empresa cripto aí do Brasil, né, que tem pessoas no mundo inteiro. É, E eu trabalhei bastante nos últimos anos com a camada de execução. A gente fez um fork do Ethereum, que está sendo testado lá para o Drex. A gente fez uma camada, uma blockchain privada, uma blockchain pública. E meu foco ficou bastante na camada de execução. Hoje eu não estou mais na Parfim, e foi até um gatilho, né, que eu comecei a estudar outras coisas. É, Hoje eu estou na Mansa Finance, a empresa de cross-border payments, uma DeFi, prover liquidez para. Eu acho que a gente pode fazer um outro. Robert, a gente pode fazer um outro meetup só para explicar.
como é que funciona cross-border. Mas nesse processo de transição de empresa, eu fiz várias entrevistas para as empresas que eu gostava e algumas eram focadas mais em consenso do que execução. Então, a gente está falando de empresas que têm foco em MEV, que eu vou explicar o que que é, Flashbots, é, algumas empresas de staking, restaking, e como parte da entrevista, você sempre tem uma fase de dever de casa e uma apresentação, e eu tive que estudar bastante a camada de consenso, e acabei escrevendo esse artigo, e a ideia hoje é explicar para vocês um pouquinho como funciona a camada de consenso. Eu me surpreendi bastante, eu não tinha, eu achava que entendia, e quando eu entrei na camada de consenso, eu descobri que eu não entendia nada. Então, assim, então é um prazer compartilhar com vocês. Não sou especialista, sou só um cara que parou para estudar, só para todo mundo ter uma noção. E, bom, vamos lá, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá todo mundo vendo em tela cheia aí um Canvas. Boa, dá pra ver. Tá pequenininho, mas acho que a ideia é Tá, você ir dando zoom. boa. A gente vai dando zoom aqui e eu vou brincando um pouquinho. Cara, então vamos pegar um pouquinho da história primeiro. É, Bom, o que que é a camada de consenso do Ethereum? Antes você tinha um Ethereum Client, que basicamente era o cliente do Ethereum, ele tinha camada de execução e consenso por toda a mesma aplicação. E com o Demerge, com a troca do Proof of Work para o Proof of Stake, também houve essa transição. é, Parte da modularização do cliente do Ethereum foi ter uma outra camada de consenso. Então, hoje você tem dois, vamos dizer assim, executáveis. Tá? Quem roda consenso não necessariamente roda execução e vice-versa. São clientes distintos, né? Vamos dizer assim. E o que que é o Proof of Stake? Né? Antes do demerge, o Ethereum usava o Proof of Work, que é igual ao Bitcoin, que significa que você tem a mineração, a placa de vídeo, gasto de energia insano, e você tem uma disputa matemática, né, para ver quem consegue minerar o bloco, basicamente uma disputa ali de hardware. Tá? E em setembro de 2022 aconteceu o demerge, que o Ethereum não é a primeira blockchain de Proof of Stake, mas ele passou a ter a Proof of Stake e o impacto energético caiu bastante, tem toda aquela visão mais de sustentabilidade, né? Mas aí você troca os mineradores por um validador, né? Por um stake. O que que é um validador? É quem deposita 32 Ethereums num contrato chamado Deposit Contract. E esse depósito é como se fosse uma garantia. Então, eu estou colocando a minha pele em jogo, eu estou apostando que vou me comportar direito. Se eu fizer alguma coisa errada, eu perco parte desse valor. E esse é o famoso slash. Tá? O slash ele também não acontece, assim, você não perde um Ethereum. Então, pensa numa multa de trânsito. Se você tem várias poréns. Então, se você estacionou no lugar errado, você tem uma multa menor, avançou o sinal vermelho maior, ah, está numa velocidade acima de 120 km por hora, numa estrada maior ainda, e também vai acumulando a quantidade de pontos na carteira. E aí você vai sofrendo mais slashing,
que é a perda desses 32 etéreos que você colocou como garantia, né? Então, na prática, eu posso ser um validador, e aí tem uma diferença de validador para operador. Então, o validador é quem coloca os 32 etéreos, quem faz esse depósito no smart contract. E o validador ele tem algumas obrigações, tá? Então, o validador é quem faz o depósito e quem também tem o direito de fazer o withdraw, que é outro contrato. O validador é quem propõe, quem atesta o bloco, pode propor o bloco, validar o bloco, também participa do comitê de sincronização da Beacon Chain, que é, vamos dizer assim, que é a blockchain POS do Ethereum, assim como garantir liveness e tem algo bem complexo aqui, que é um fork choice rule, que é, na verdade, quando você tem um fork da rede, você tem como se fosse uma ah, uma outra blockchain, né, com blocos diferentes, e você tem que entrar em consenso qual é a, a cadeia de blocos que é válida. Então, o que acontece é que você, a cada 12 segundos, você tem um que a gente chama de. ah, a cada 12 segundos, a rede sorteia um validador para propor o próximo bloco. Isso é feito por um mecanismo aleatório chamado Randall. Se você for escolhido, você propõe um bloco. Os outros validadores atestam que seu bloco está certo. Se tudo der certo, esse bloco entra na cadeia, você ganha a recompensa. Se fizer algo malicioso, tipo tentar propor o bloco no mesmo slot, tentar propor dois blocos no mesmo slot, ou ficar muito tempo offline, então você também tem que estar ativo. Você é penalizado com fee slashing. E aí vem a pergunta, por que 32 Ethereums, né? Por que esse número? Porque não é um número qualquer, ele foi escolhido porque tem um equilíbrio, não é nem tão alto ao ponto de excluir muita gente, e não tão baixo ao ponto de, vamos dizer assim, virar bagunça, mas existe uma ideia do Vitalik de abaixar esse número e ao ponto que todo mundo consiga ser um validador. Mas a grande ideia é você ter skin in the game, né? Então, o que é um slot, uma época e esse papel de aleatoriedade? Então, ah, pensa que a camada de consenso do Ethereum ela funciona como um relógio. Então, cada slot tem 12 segundos, e aí a gente vai entrar mais a fundo em tudo que acontece dentro desses 12 segundos. E é nesse tempo que um bloco pode ser proposto. A cada 32 slots, a gente tem uma época. E a cada 6 minutos e 24 segundos, a rede escolhe um validador, e isso é um processo aleatório, ah, e aí sim o bloco vai ser proposto. Então, mais ou menos nessa visão aqui, então, um slot é 2 segundos, uma época são dois slots de 12 segundos. Dá 6,4 minutos. E a cada 32 slots a rede faz um checkpoint. Tá. Então pensa que o Randall, ele na verdade é um bingo, né? Então, um mecanismo aleatório, criptográfico, garante a escolha dos validadores seja justa, imprevisível. Então, por mais que você tenha mais Ethereums como validador, isso funciona como um ticket de loteria. Mas ainda assim, o Randall, ele tem um algoritmo para deixar justo para quem, mesmo quem tenha mais ou menos, também consiga ser elegível a propor um bloco. Tá? Um comitê ele tem 128 validadores para agir como quem atesta o bloco.
É, então, quem atesta o bloco, atesta um bloco que já foi proposto e, basicamente, você vê se o bloco está linkado correto, não é grande, o algoritmo não é tão complexo de validar um bloco. Ele tem até 4 segundos para validar para validar o bloco, para testar. E se você pensar nisso, vamos pensar, a gente fala assim, o Ethereum é lento, etc., mas vamos ver o que acontece em 12 segundos, né? Porque isso é bem importante, né? Então, a gente consegue passar aqui e a gente vai entender o que vai acontecer em 12 segundos. Mas aí, só para ter uma ideia aqui, algo que eu não tinha muito bem essa noção é que a Beacon Chain ela já existia, né? Ela foi criada antes do merge, e ela sabe exatamente quem são os validadores ativos, o papel dela é saber quem são os validadores ativos, a aleatoriedade para gerar o bloco, ela que decide quando o bloco pode ser finalizado ou não, ou seja, consenso, então você tem que ter 2/3 dos atestadores em consenso, e o nome disso é finality ou finalidade, né? Que é quando você tem os 2/3 dos validadores dizendo que é tudo certo, e aí sim aquele isso entra dentro, esse bloco entra dentro da cadeia e a partir daí é imutável, não pode ser revertido, e aí você tem, de fato, um bloco na blockchain. E é interessante que a Beacon Chain, depois eu vou mostrar aqui para vocês, existe um Beacon Chain Explorer. Então, todo mundo olha o Block Explorer, o Etherscan, etc., mas ninguém, não sei se alguém já teve a curiosidade de ver como é que é um Beacon Chain Explorer. Então é como se fosse de fato um outro storage, é como se fosse uma outra blockchain. É a mesma blockchain, mas é como se fosse outro, um outro modelo de controle de estado, porque na verdade a camada de execução está controlando o estado, vamos dizer assim, da transição de estado, né? Então ali você tem a EVM, que vai fazer essa transição de estado de forma determinística, vai executar os smart contracts, ela tem controle de balance, de conta, etc. Mas ela faz toda a validação, mas não é ela que define qual vai ser o bloco. Então, e aí sim entra a camada de consenso, né? Então, se a gente parar aqui para entender, e é interessante porque, por exemplo, o que é o MEV, MEV, né? É o máximo de valor extraído. Hoje em dia, quem já ouviu falar nisso, vê como algo ruim, só que na verdade isso sempre aconteceu. Porque se você tem um mempool público, e é o que a gente tem, então basicamente na camada de execução, toda vez que o usuário a gente submete um swap, um mint de NFT, a gente está lá na MetaMask, a MetaMask está linkada com um RPC, que é uma API, e Fura, na Alchemy, etc. E esse RPC ele vai enviar essa transação para o mempool. O mempool ele vai fazer uma ordenação básica, vai ordenar por nonce conta, vai fazer uma pré-ordenação de acordo com o valor que você está pagando de taxa, porém ele é público. Então, na verdade, assim como o mempool do Bitcoin é público, qualquer um consegue vir aqui e saber o que vai acontecer no próximo bloco. Então, você consegue extrair valor dessa previsibilidade e tem vários. Por exemplo, tem ataque, não é bem um ataque, mas você pode fazer. Vou falar mais sobre isso, mas você pode, por exemplo, fazer uma arbitragem. Você sabe que você tem no mesmo bloco uma compra e venda, ah, um va- é, e você pode ter uma oportunidade de
pagar mais taxa e colocar a sua transação na frente da outra. Então, aí você pode fazer um sanduíche ataque, enfim, tem várias oportunidades de MV. Isso sempre aconteceu. E o que acontece agora é que eu, por exemplo, eu sempre achei que você tinha um mempool e do mempool ia direto para a camada de consenso. Mas não é bem assim que funciona. Vamos dizer que o MV ele se tornou algo é, legal, né? Assim, não existe, por enquanto, solução. Você tem alguns mempools que são privados, está no roadmap do Ethereum colocar toda essa camada de MV ou separação do proposer e do builder dentro da camada de consenso, mas vamos dizer assim que como não tem solução, foi adaptado para que seja da melhor forma possível, tá? Então, na prática, o que acontece aqui, acho que antes da gente ir para os 12 segundos, eu acho que se eu mostrar por aqui vai ficar mais fácil, tá? Tá, então vamos lá. Você tem várias transações, usuários enviando para o mempool, isso foi executado, e agora a gente tem alguns novos participantes, tá? Tem os searchers, que são bots que a gente pode criar, que vão olhar para esse mempool e vão executar estratégias como arbitragem, sanduíche ataque, liquidação, etc., para propor um bloco. Então, ele vai reordenar as transações e propor um bloco. E você, além do mempool, você pode ter private order flows, que são como se fossem outros mempools privados, que podem também ser enviados para os builders, tá? Mas pensa nisso tudo como marketplace. Na verdade, não é um search, são vários searches, e todo mundo envia essa proposta de um novo bloco para um outro marketplace, que são dos builders, tá? Os builders eles vão receber várias propostas e cada proposta está pagando mais. No final, é tudo o estímulo financeiro. Então, eu vou ter um bloco que vai pagar X de taxa, eu tenho um outro bloco que vai pagar X mais um. Os searches não sabem, e os builders eles vão também é um marketplace, tá? Você tem vários builders e cada builder vai também tentar formar o melhor bloco. Vai pegar também N blocos e vai tentar propor o bloco final. Esses são os relayers, e vou enviar isso para os relayers, que são vários também. O relayer, aí sim, ele vai escolher o bloco que paga mais fee, e aí agora a gente entra na camada de consenso, que são os validadores. Então, tudo isso aqui acontece, e a gente está falando disso tudo aqui em 12 segundos, tá? E você tem a oportunidade, você pode criar um search, você pode criar um builder, você pode criar um relayer, e tem uma gigantesca comunidade e empresas que fazem muito dinheiro com isso, tá? E aí, o bloco é proposto pelo relayer, a camada de consenso, ou o block proposer, aqui ele já não faz muita coisa, né? Na verdade, ele aceita um bloco que ele não sabe, isso foi alterado na Câmara de Consenso, é um blinded block, ele é cego, ele só valida o bloco, mas ele não sabe quanto vai pagar de FII. Isso tudo é para ser justo, então se você perceber, você tem vários searchers que estão extraindo o máximo de valor do mempool. Um builder também pode ir direto no mempool e tentar pegar a transação e formar o próprio bloco. Você tem N builders também tentando formar o bloco mais caro, e depois você tem os relayers escolhendo o bloco mais caro.
Então, de certa forma, você tem um nível de centralização aqui grande que um não consegue bypassar o outro. Então, você tem, de fato, um marketplace justo de formação de bloco. E na camada de consenso, o validador que foi escolhido, ele simplesmente vai assinar o bloco de forma cega, nesse sentido que o bloco proposto já é o mais caro, é o que vai pagar mais. Então, depois que ele atesta esse bloco, aí sim ele consegue ver quais são as transações. Então, tem um algoritmo aqui de criptografia bem interessante, que ele aceita um bloco cego, vamos dizer assim, assina um commit, ele assina que está commitment com esse bloco, e aí sim o relayer revela o bloco inteiro, e aí ele consegue ver as transações e ele consegue validar o bloco. Fala, Laura. Ô, Ricardo, uma dúvida que é meio besta, assim, que eu sempre tive. Eu vi que tem algumas possíveis soluções, né, para diminuir o efeito do MV aí. Estão falando de mempool privada, ou o próprio PBS, aí, Builder Separation. Mas uma dúvida anterior a isso, né? Por que que dão a liberdade, você sabe, por que que dão a liberdade para o cara reordenar o que está no mempool? Por que que só não pega uma, tipo, cara, faz aí, quem pagou mais gas fee, faz de baixo para cima, se empatar, faz um sorteio. Tipo, você manja, por que que deram a liberdade lá no princípio de reordenar? É, porque, na verdade, pensa o seguinte, cara, é até simples a resposta. Você tem o código é aberto, você pode criar o seu validador, você pode criar o seu próprio, sua própria engine de execução se você seguir o protocolo do Ethereum. Então, na verdade, imagina que eu criei também um validador novo e eu posso propor um bloco. Então, não tem tanta. Eu vou estar de acordo com o protocolo do Ethereum, porque eu vou estar propondo um bloco, isso faz parte. Só que eu vou estar propondo um bloco com uma ordem de transação diferente. Então, quando houve essa separação, né, da camada de consenso da camada de execução, é, o, o, ou até antes, você, você, você poderia, e isso acontece no Bitcoin também, você pode reordenar, né, as transações e propor um bloco. E agora a, com segunda camada, isso também acaba sendo um pouco diferente, porque os rollups eles são centralizados, né? Então você já não tem um mempool descentralizado. Você já tem uma L2 da Arbitrum que o mempool é dela e ela já propõe e ela já faz já propõe executa e já propõe um bloco e já joga direto na primeira camada para fazer o settlement, né? Mas não tem tanto MAV, vamos dizer assim. Onde tem muito MAV, por exemplo, é na Solana. Tem muito. Já não tem tanto. Se não me engano, a Gito, ela criou um. Quem criou todo esse esquema foi a Flashbot, que é esse carinha aqui. E a Gito, acho que ela também criou de forma oficial. Então, basicamente, isso aqui é um programa que você roda junto com o seu validador. Mas, assim, a resposta é, cara, não tem muito como você evitar. Porque é tudo público e todo mundo tem o direito de propor um bloco. Se você pensar da forma mais pura. Então, assim, Entendi. e quem pagou mais continua propondo o bloco mais caro. Então, na verdade, se você pensar de uma outra forma, isso aqui deixou o jogo mais justo. Porque antes bastava uma baleia fazer um bloco e propor, e que ele ia ser aceito porque ele estava pagando mais. Agora não. Agora você tem várias baleias propondo um bloco, vários searchers, e cada um não sabe quanto o outro está pagando. E aí você tem os builders que vão montar esses blocos
Só que isso tudo aqui já é cego, né? Então, assim, esse cara não sabe o que esse está fazendo, que não sabe o que esse está fazendo, e esse aqui no final escolhe quem está pagando mais. Então, você acabou democratizando o MV como um todo. Então, cara, vamos lá. E aí, enfim, aí depois você tem vários outros nós que são os attestations, e eles vão atestar. Tem uma forma de atestar que é a assinatura via BLS. E aí sim há um broadcast para a Beacon Chain, e a Beacon Chain finaliza um bloco em duas épocas, que são os famosos 12,8 minutos em média. Então, a gente fala, puta, mas uma transação ela é finalizada com 12,8 minutos. Por quê? Porque para você chegar no consenso, você existe essa matemática, você vai ter exatamente duas épocas, vai dar dois terços dos validadores tirando conclusão do mesmo bloco para ser validado. E aí, o que que acontece então nesses 12 segundos, né? Você tem o usuário enviando a transação para o mempool, isso vai demorar um segundo. No próximo, então vamos lá, quando chega nessa, vamos chamar do MV Layer, você tem a criação do bloco, os bots, os searchers, pega no mempool, propõe um block builder, pega todos os blocos propostos, submete isso para o relayer, e o relayer vai enviar isso para o block proposer. O que aconteceu aqui, na verdade, é que a camada de consenso ela ficou mais exprimida, porque tudo tem que ser finalizado em 12 segundos, e ela ficou com entre 7 a 12 segundos para propor o bloco, para validar, e aqui, de fato, a camada de consenso você tem todos os nós da rede para fazer broadcast e, de fato, fazer o consenso. Então, na verdade, esse cara aqui perdeu bastante, teve que ser mais otimizado para dar espaço para 4 segundos de MV, mais 2 segundos de execução. Que mais? Tá. Aí tem um negócio que é bem interessante aqui, né? Se a gente falar o que é o MV na prática, né? Então, é o valor máximo que se consegue extrair, mas você tem, vamos chamar de dois tipos de MAV. Então, você tem os positivos, que podem fazer arbitragem, e a arbitragem é muito bom para DEX, para uma Uniswap, etc., porque você tem trade acontecendo em várias DEXs, você tem trade acontecendo em exchanges centralizadas, em SEX, e a arbitragem tem que acontecer para que você tenha o mesmo preço. Então, você vai ter os arbitradores que vão estar olhando no mempool, vão estar olhando a diferença entre uma Binance e uma Uniswap, e vão estar fazendo trade e colocando transação na frente para entrar no bloco, para entrar primeiro. A mesma coisa com o protocolo de empréstimo. Então, para quem não sabe, protocolo de empréstimo, você tem um papel de liquidador. Então, você tem é parecido, você tem um bots que ficam ali vendo quem vai ser liquidado e de fato faz a liquidação. E aí você tem a oportunidade de ganhar esse incentivo por ser um liquidador. E aí você está sempre, a corrida é sempre quem vai botar a transação na frente do, da outra no bloco. E você tem um incentivo extra para os validadores, que é ganhar mais dinheiro, porque vai estar pagando mais FII. E aí você tem o MV negativo, né? Que é
que os bots estão fazendo spam, spamando a rede, então vai causando o gas vai aumentando. Ah, vocês têm as transações que são, vamos dizer, unfair. Você está fazendo um trade no swap, e aí tem esse sanduíche ataque, né, que é um front running. É, e você tem o MV hoje, e é isso que eu acho que acaba entrando na próxima, como a Ethereum quer resolver isso, é deixar ainda mais justo. Porque hoje você tem muito dinheiro envolvido, muito, vamos dizer assim, validador, trader profissional, tradando MV o tempo todo. E isso cada vez mais é um jogo de quem tem mais dinheiro, vamos dizer assim. Tá, então o que a Ethereum está fazendo para mitigar o risco? Foi uma das perguntas que o Rob fez. Essa proposição de separação que já acontece hoje fica dentro de forma oficial da camada de validação para garantir a centralização da seleção do bloco. Você tem os private transaction pools, que aí você, de fato, você não consegue fazer o front run e o sanduíche. Você tem, aí já são ideias, né? Você tem fazer leilão de order flow, dando para os usuários mais prioridade, mempool encriptado, que esconde completamente as transações, e esse de fato mata o MEV. E aí é isso, a ideia é o Ethereum estar nativamente criando separação de Block Proposer e Block Builder, e tem toda uma discussão de como deixa esse jogo aqui mais justo, né? Vamos lá, o que mais? E aí aqui dentro do roadmap do Ethereum, isso aqui eu achei bem interessante, existe o Distributed Validators, que é o quê? Tem uma diferença grande do que é um validador para o que é um operador, por exemplo. Validador é quem tem 32 Ethereums e está colocando os seus Ethereums como stake, né, para tá colocando, né, o skin in the game. O operador é quem vai cuidar da máquina, é quem vai. Imagina que eu posso ser um validador, vou pegar meus 32 Ethereums, eu tenho minha chave privada, executei o smart contract de depósito, depositei lá e eu posso fazer o withdraw. Eu sou um validador. Mas eu não quero ter todo o trabalho de operar a máquina, operar a camada de consenso, se a máquina ficar fora, eu vou receber um slash, etc. E aí você tem Rocket Pool, você tem outros caras que te ajudam com isso. E você tem o Delegate, e aí você vai fazer um Delegate Proof of Stake, que você é um validador, mas você não quer operar. E o operador, basicamente, são redes de infraestruturas que vai manter aquilo de pé e vai pegar o teu stake emprestado, teus 32, emprestado não, você vai dar para ele, e aí você tem chaves diferentes para isso, mas ele vai manter vai criar uma infra só para você. E aí o que que é essa ideia de DVT, que é o Distributed Validators? Isso aqui é um negócio mais doido, que é o seguinte, pensa numa Amazon, que ao invés de eu ter um validador para um operador para um validador, ou uma máquina para um validador, foi criada uma forma que eu posso ter. Eu sou um validador e eu posso ter, e aí os algoritmos de MPC, você pega a tua chave, você quebra ela em vários key shards, que já é outra ideia, mas em resumo, ao invés de eu depender de uma máquina, eu consigo, numa rede DVT, ter vários operadores de forma até randômica operando por mim, com máquinas diferentes. Então, eles conseguem assinar
propor o bloco, atestar o bloco, com a minha chave de validador, mas usando várias máquinas diferentes. Então na verdade, um high availability. É como se fosse uma Amazon. Imagina que você tem um load balancer, você tem várias máquinas e você e a rede DVT ela vai jogar para uma máquina ou para outra. Então reduz muito a tua chance de slashing, porque você está distribuindo seu risco em várias máquinas. Diga aí, Rob. Não só comentar que às vezes aparecem as perguntas no chat. Você tá olhando o chat? Tô nada. O Cláudio mandou uma pergunta ali, ó. Você consegue ver? Ou você quer que eu leia? Cara, consegui ler para mim Ele melhor. perguntou aqui: e se não houver consenso dos dois terços? Lá atrás, né? Acho que ele mandou faz naquela hora que você estava explicando o Ah, processo no fluxo. E se não houver dois terços do consenso, ou se os validadores do comitê não responderem a tempo, tipo um timeout, outros validadores são escolhidos e o tempo do slot recomeça? ah, vamos lá. A gente não tem. Os dois terços vão. Não existe um número. Você tem 128 validadores, mas o que acontece é o seguinte: vamos lá. Sem dois terços de consenso, a rede não vai finalizar os blocos, vamos dizer assim. Mas esses continuam sendo propostos, mas não vão ser finalizados. E você vai ter a falta de consenso por mais de 4 épocas. É um negócio chamado Inactivity Leak, que os validadores vão começar a perder, eles vão ser slashing gradativamente porque eles não estão participando. Por isso que você tem essa questão do liveness, que tem a ver com isso que eu estou explicando agora. Então, assim, você vai começar a ter uma punição progressiva, porque eles não estão ativos. No longo prazo, eles podem até ser excluídos, e mas você vai ter, após 4 épocas, você vai ter, querendo ou não, você vai ter ah, você vai ter o Fnatic, né? Então, mas aí tem que perguntar e se todos os validadores estiverem fora. Todo mundo vai perder 32 Ethereums. A rede vai ficar fora até que alguém vai ver a oportunidade e falar, opa, se eu botar 32 Ethereums, então eu vou ganhar toda a recompensa. Então, assim, é sempre um modelo de gamificação, de incentivo, né? Então, assim, existe esses edge cases, vamos dizer assim, que você, como eu falei, o slashing pensa sempre com uma multa de trânsito, é progressivo, então você tem penalidades que vão aumentando e você pode perder a carteira conforme você vai tendo mais multa. Mas uma multa de deixar o carro estacionado no lugar proibido é diferente de uma multa de avançar o sinal vermelho a 160 por hora. Mas, assim, em, em geral, a ideia de toda a rede centralizada é um modelo de incentivo. Então, é muito difícil que isso aconteça, porque você vai dar incentivo para, se todo mundo estiver fora, você vai dar incentivo para mais gente participar, porque ela vai conseguir ganhar a recompensa, né? Vamos dizer assim. Boa. E aí o Lohan, ele comentou, não foi uma pergunta, mas ele deu um comentário aqui, se você quiser falar alguma coisa, sobre o jogo FOMO 3D, que o pessoal começou a spamar transações na rede para evitar que os outros conseguissem ganhar o jogo, fazendo um blackout de transações durante alguns blocos. Ele mandou um artigo aqui falando desse caso. Não fiquei sabendo nada desse, não. Opa, Boa. só comentando rapidão, se me permite. É, isso aí foi, isso aconteceu em 2018, né? Foi um exemplo sobre
eu mandei isso naquela hora que você estava comentando sobre MEV, né? Sobre Sim. ser benéfico, mas tem algumas situações que eu acho que ele também pode ser maléfico, né? Como quando o seu incentivo é spamar transações para evitar que outras pessoas consigam colocar transações na rede, por exemplo. Foi até não foi até um ponto que eu botei na, acho que eu cheguei a comentar aqui, cadê? Que foi justamente, cadê? Ponto negativo, foi o primeiro, que é o high gas fee. Você começa a spamar e quanto mais você spama, mais transação você vai botando na rede e o gas vai subindo, né? Você vai congestionando a rede. Então, esse é, de fato, é um ponto bem negativo. Tá, e aí, pessoal, só a gente já está quase no final. Tem duas empresas que desenvolveram esse DVT. Uma é essa que eu fiz a pesquisa, que é a, que é a SSB Network. Tem token, estão fazendo também agora um negócio interessante que é um modelo de restaking, mas sem slash. Se eu parar para pensar restaking com slash, você tem slash sobre slash, quando a gente está falando de eigenlayer, etc. E acaba que é o que a gente chama de zero-sum game, quando você, na verdade, ninguém se beneficia, né? Você tem, é um jogo que, enfim, que a soma é zero, vamos dizer assim. E aí eles estão propondo, como eles têm essa rede de validadores, de operadores, porque pensa que eles viraram, quem faz o DVT acabou virando a Amazon dos operadores. Então, todos os operadores têm um programinha deles, né, do DVT, e eles aproveitando isso, que é a mesma ideia da Eigenlayer, vão começar agora a ter um, um outro modelo de restaking, né? Porque, imagina, eu tenho um nó aqui de Ethereum, que já está na rede de validador, e ele pode estar idle, ele pode, além de validar o Ethereum, ele pode rodar um outro programa. E aí a ideia do restaking é mais ou menos essa, tá? É basicamente essa, porque a maior dificuldade de você montar uma rede, imagina que eu quero fazer uma layer one hoje. O pessoal está até falando de Cosmos, etc. Cara, o problema todo é você conseguir a quantidade de validadores. Isso dá muito trabalho e é muito difícil. Então, hoje, o maior valor que o Ethereum tem é a centralização. Maior valor não, mas um dos maiores valores que ele tem é a descentralização, a quantidade de validador que tem na rede. Então, quando você tem, sei lá, acho que foi, qual foi? Aquela DEX, que teve aquele ataque, Hypernative? Não, Hyperliquid? Hyperliquid, isso. Ela já é 5 validadores, basicamente. Então, ela é uma Layer 1, tinha 5 validadores, tomou um puta ataque da OKX da Binance, é, e teve que ir lá, né? Quem já desenvolveu smart contracts teve que ir lá, vamos dizer assim, dar o pause e teve que alterar o preço do Oracle, senão ela mesma, mas é uma outra história, ela mesma ia se autoliquidar. Mas é a hora que a gente vê que não era tão descentralizado assim, é quando você vê a quantidade de validadores, o poder de decisão que acaba sendo centralizado e rápido, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que, pô, não treinei e deu um minuto certinho. Então, tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui o É, chat. eu tenho algumas perguntas aí, mas acho que sai até um pouco desse tema aqui. Deixa eu mandar uma aqui que vai na direção do futuro aí, né? Dos próximos passos. É, qual que é a sua opinião? Assim, vamos lá. Acho que um dos temas mais polêmicos desse ano
é o lance do economics do Ethereum não está muito bem alinhado. Então, e aí isso reflete no preço do Ethereum, porque, né, os Layer 2 até pagam aí os custos, mas com o Blob ele ficou mais barato ainda, então volta pouco, né, para o token holder, né? É, qual que é a sua visão sobre esse tema, né? E, tipo, Sim, beleza, eu acho que assim, tem um problema no mercado de cripto que você tem dois produtos. Você tem um produto que é a sua blockchain e o token é outro produto. E todo mundo quer ver o alinhamento. Eu fico até surpreso, né? Eu não sou maximalista de Ethereum, mas eu gosto bastante da comunidade porque eu vejo que a maioria vamos dizer assim, os maiores talentos ainda estão dentro da comunidade do Ethereum e toda a parte de standards, as inovações continuam acontecendo e sendo geradas pela comunidade do Ethereum, pelo menos a maioria. E eu acho que todo mundo fica muito focado no token e não. Assim, para mim não foi a surpresa, porque ó, pensa que loucura. Foi anunciado exatamente como é que seria feito. Todo mundo sabia que o valor, que a ideia era diminuir o gas, e diminuiu tanto, 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 foi tão bem sucedido o projeto, não o token, que olharam e falaram assim, pô, então a Ethereum não ganha mais, o token não é mais incentivado pelo FII, porque o FII está muito barato. Aí você fala, exatamente o que a gente queria fazer. O problema era que o FII era alto, agora ele é barato, e vocês continuam reclamando. Então, assim, a minha visão é que cada vez mais, por exemplo, esse ano e até o final desse ano, eu não sei, já perdi com as contas, mas assim, para vocês terem uma ideia, tá? Se você quiser criar uma L2 hoje, vai na Caldeira, existe vários roll-up as a service, você paga US$ 3.000 e você pode criar a sua L2. Aí você gasta mais dinheiro com marketing e fala que você é a nova L2 de RWA. Pronto. Se você conseguir ter um marketing muito bom, você tem uma L2 com US$ 3.000 por mês. Para mim é o novo RC20. Então ficou muito fácil você criar uma nova camada em cima do Ethereum. Eu acho que o Ethereum passa a ter valor de novo. Eu não tenho tanta preocupação com o valor do token, porque eu tenho mais preocupação com o fato que, com o produto, né? Então, assim, em algum momento, todo produto bom vai refletir no preço. E, o Bitcoin ele tem uma outra proposta. Então, vamos pensar no nosso mundo Brasil. Você sei lá, tem Pix, tem TED. A Pix, você vai ter pagamentos pequenos, e de repente, uma rede Swift ou TED, você vai ter pagamentos maiores, né? Então, se você quiser, na minha visão, holding, enfim, Bitcoin, preservar valor, etc., Bitcoin é uma outra história. Agora, a maior rede, mais centralizada de contrato inteligente é a rede do Ethereum. Isso não existe dúvida. E cada vez mais você tem segundas camadas, terceiras camadas. Isso ficou uma forma muito fácil de ser feito. Então, assim, a prova de valor do produto, para mim, tá clara. Então, agora é só a questão de tokenomics, de como isso se reflete no preço. Então, assim, o mais difícil é você ter um produto bom. E na minha visão, a Ethereum já conseguiu executar o mais difícil. E depois o pessoal, todo mundo começou a perceber que, ué, mas e agora? E o token, né? É, Então, isso acontece também com a Cosmos. A Cosmos tem, o pessoal está falando hoje, né? A Cosmos tem a Cosmos Hub e você tem um Cosmos SDK, você pode também criar várias redes Cosmos. Você tem o IBC, que já é uma bridge nativa, é, só que isso também não reflete no valor do token. Então, assim, mas a Cosmos ela também não acaba sendo um pouco pior, porque
ela também não atua como uma camada de settlement, não atua como uma camada de segurança, né? Então, você, quando tem a segunda camada, você está usando o modelo de segurança econômica da primeira camada, que é do Ethereum. Então, eu acho que eu vejo mais dificuldade, na verdade, mais fragilidade nas segundas camadas hoje do que eventualmente tem um valor de token maior e está valorizando do que propriamente o Ethereum, porque a segunda camada hoje é completamente centralizada, você não tem ah, a camada de execução da Arbitrum, da Optimism, etc. Cara, basicamente é, um, é uma empresa rodando um nó. É isso. Então, e é literalmente um nó, porque você não consegue ter distribuição de carga, né? Então, ele já caiu várias vezes, por exemplo, Arbitrum, Optimus, que aí você tem um ativo passivo, né? Vamos dizer assim, no ponto de vista de infraestrutura. Você não tem um load balancer na frente. Então, por isso que até o Vitalik ele está cada vez mais tem um roadmap de ah, níveis de maturidade das segundas camadas. E assim, eu acho que no longo prazo, no curto prazo, eu acho que os se você quer ter segurança, se você quer vai emitir os RWAs, etc. Se eu sou a BlackRock, eu coloco no Ethereum. Então, assim, é a camada premium, vamos dizer assim. E você vai ter nas outras segundas camadas, você vai ter. A ideia seria ter camadas blockchains específicas, de valor específico, que é muito boa em fazer uma coisa. Mas, como eu falei, ficou tão fácil fazer uma segunda camada que acho que tem muita fumaça, muito marketing de 300 mil blockchains de RWA, que na verdade não fazem nada diferente das outras, né? Então é um pouco disso. Bom demais. Ricardo, tá cheio de gente aí no chat falando, uma galera agradecendo, várias perguntas. Pessoal, se quiser abrir o microfone, levantar a mão e falar um por vez Eu aí acho para. mais fácil, senão eu fico voltando aqui. O Arthur Ah, falou que é tímido, o pessoal é tímido. é tímido. Mas tem muita gente agradecendo aí, falando que, pô, aprendeu demais e foi animal a explicação. Pessoal pedindo material, né? Eu acho que tem o seu próprio texto, né? O próprio blog, o post que você. Tem, Acho que a gente pode tem. compartilhar aqui no É, chat. assim, eu tenho escrito muito. Então, assim, me segue lá no LinkedIn. É, eu gosto muito de estudar, então, assim, tenho feito bastante post, me segue no Medium. Geralmente, eu estudo mais Ethereum, que é com o que eu trabalho hoje em dia. Mas eu gosto de entrar um pouco mais no detalhe. Tipo, qual é a pergunta, rapidinho? Você enxerga o futuro eletricista? Se vão ter poucas blockchains que dominam o mercado, ou vai ser interoperável? Eu acho que vai ser parecido com o futuro como foi a internet. Pensa hoje também com AI. Então, assim, a cada semana você tem um novo modelo e você tem várias empresas. Eu acho que assim, o futuro é abstração. Então, assim, como foi na internet, acho que não vai ter uma, mas também não vão ter. Acho que esse ano já tem mais de 100 segundas camadas na rede de Ethereum. Aí, se você pensar hoje em dia na Web 2, você tem Microsoft, Google, Meta, ah, e AWS. Não sei, se esses caírem, caiu a internet. Então, assim, caiu todos os bancos, todas as aplicações mais usadas, WhatsApp, Instagram, Facebook.
ninguém loga mais, porque cai o Google. Então, acho que tem problemas maiores, mas eu vejo o futuro. Ninguém deveria saber que está usando blockchain. Então, eu acho que o que peca muito hoje é que você deveria, na verdade, estar todo mundo focando muito, porque é o que dá dinheiro. Então, assim, essa diferença de token e produto. Então, e muitas vezes o token vira um produto, porque você cria um tokenomics tão complexo, o incentivo para você criar o produto é, na verdade, criar um token que vai te dar muito dinheiro. Então, assim, o mercado ainda está cru nesse sentido que tem ainda muita empresa que não pensa num produto de 10 anos, e sim como é que eu posso criar um token que vai dar mais dinheiro possível para os token holders. Então, assim, são dois produtos completamente diferentes. E eu acho que a ideia ideal seria você entrar no marketplace, que é o iPhone, aonde for, você vai baixar uma aplicação e eventualmente vai estar usando blockchain. Então, assim, e, e é doido, né? Porque quase não existe aplicação mobile que esteja usando blockchain. O mundo cripto ainda está usando browser para tudo. Então, são coisas que às vezes eu penso que é muito louco. Ainda vai chegar a época que a gente ainda vai começar a fazer aplicativo no mobile, sabe? Tipo, não tem, você não baixa nada. São poucos, só tem duas ou três wallets que funcionam de verdade. A MetaMask não funciona no celular. Funciona bem mal. Tá? Então, eu acho que para mim é isso. Talvez a gente tenha até uma ideia, quem quiser fazer, deveria ter um marketplace de DeFi. Eu achei um artigo legal que eu escrevi. Como eu vim de banco, eu consegui fazer uma associação de todas as unidades de banco, né? Então, ou de um banco grande, você tem o banco de varejo, que tem pagamento, cartão de crédito, empréstimo, você tem uma asset management, que vai ter seus fundos de investimentos, etc, etc. E eu fui fazer um deparo disso com o que a gente tem hoje em cripto. Cara, a gente tem quase tudo. A verdade é essa. Então, assim, se alguém pegasse e criasse uma aplicação mobile, abstraindo o que está por trás, você literalmente tem um Itaú completo usando DeFi. Então, assim, o problema é que ninguém está focado em UX, né? Está todo mundo focado ainda em criar o token que vai gerar mais valor. Faz sentido? Pô, bom demais. Tem mais perguntas. Aí tem o pessoal perguntando qual que é a sua opinião sobre o upgrade do mês que vem, do Pectra. Próximo, não sei se é mês que vem, do próximo upgrade da rede, né? Não sei se tem uma opinião que vai aumentar, principalmente sobre o ponto que vai aumentar de 32 para 2.000 e pouco, né? O quanto que você pode fazer de stake. Acho que, na real, vai facilitar, né? Porque quem tem mais de 32 já tinha mais de um nó, né? Agora você vai poder rodar tudo no nó só. Sim, 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 vai facilitar. Mas eu acho que o mais legal para mim, eu, é, do Pectra, que eu estou mais ansioso, é a Account Abstraction. Ok? Talvez esse é até outro tema que eu, eu topo fazer aqui com vocês. Porque a cloud abstraction é muito maior do que as pessoas imaginam. Assim, não é, você tem a camada de wallet, você tem a camada de infraestrutura, você tem a camada de, do próprio layer de execução. Então, você tem vários players também que estão atuando dentro de. Porque é engraçado, falar account abstraction, assim, é até abstrato demais. Tem muita coisa dentro do, do layer de account abstraction, né? Então, a gente está falando de quê? Está falando de gas, de gas station, está falando de você conseguir ter modelos diferentes de assinatura, está falando de você conseguir mandar um comando, que são os opscodes, está falando de
você ter ah, que a gente chama lá de os guardiões, né? Ou um social recovery da sua wallet, enfim, ou um bundler. Então, por exemplo, dentro de account abstraction você tem, hoje em dia, por isso que isso vai entrar no Pector, se eu não me engano, mas você tem uma Biconomy e uma outra empresa que ela tem lá um servidorzinho, aí tua transação sai do RPC, vai para esse servidorzinho deles, e eles montam um bundler. Então, é o seguinte, quando você vai no Uniswap, você tem que aprovar uma transação, aprovar o valor que você vai gastar, ah, que o smart contract vai gastar por você, e depois você vai lá e aprova o teu swap. Você executa o seu swap, você faz duas transações, né? Então você aperta o botão 50 vezes, dependendo do contrato ou do DAP, para fazer uma operação. O bundler, por isso não é nativo, o DAP tem que pegar todas as transações, juntar e enviar para uma outra infraestrutura. Nesse caso, deveria ser o Ethereum, o zk-Sync já tem account abstraction nativo e, e o outro eu esqueci. Ah, e hoje o que acontece é isso, né? Você tem account abstraction no nível da wallet, algumas wallets têm. Aliás, deixa eu ver. Opa, falou? Algumas wallets têm social recovery, algumas wallets têm multi-assinantes, etc. E social login, e você tem toda essa parte de criar um bundler de transações, etc. Só que aí tem a parte que ninguém entende. Não adianta ter account abstraction dentro da camada de execução do Ethereum, ou porque já existem os provedores, se os dApps não se não alterarem, porque assim não tem muita mágica. Todos os dApps têm que juntar as transações, enviar para como um bundler. Enfim, tem refatoração em todos os aplicativos que tem no ar, né? Pelo menos até onde eu sei, é isso. Então, no primeiro momento, não vai ter muita mágica, não. Então, eu acho que é aí que as pessoas, às vezes, acabam se frustrando, porque talvez não entendem o roadmap, não entendem como as coisas funcionam, e acha que puta, vai ter a nova atualização e que no dia seguinte vai tudo, porra, vai mudar a vida, e agora a gente vai ter account abstraction em todos os dados. Não vai. Vai demorar ainda todo mundo começar a usar. Aliás, gente, quem quiser aprender mais sobre o tema, o primeiro, a gente, no, a gente, o RC55 tem uns canais de YouTube que gravam, esse conteúdo está sendo gravado, né? E fica lá. O primeira edição de todas, a gente deve estar na 15ª aqui. A primeira de todas, a gente fez um de Account Abstraction, que veio o Antônio, no estilo workshop, abriu o código lá, e aí a gente deployou um entry point contract, rodou um bundler, criou, converteu uma transação para user operation, simulou um paymaster, tipo, tem todo o stack, né, do account abstraction feito no workshop, para quem quiser ver lá, tá bem legal. E depois, na segunda parte do Meetup, veio o pessoal da Picnic, que é uma wallet que usa lá o 4337, que nem o Ricardo tá falando, que realmente foi para o nível da aplicação e está implementando, mostrar como que eles estão fazendo isso. Então ficou um negócio assim bem misturado, vale a pena aí para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Boa. Mais alguma pergunta? Uma outra coisa legal que eu acho que vale a pena quem quiser estudar, que é Chain Abstraction, que na verdade esqueci qual o IRC, mas pesquisa por Intent Solver. É uma outra forma de você fazer bridge, vamos dizer assim, para duas redes. É uma camada de interoperabilidade, mas que funciona com modelos de incentivo diferentes. É bem bacana. Quem quiser estudar e trazer esse tema aí para apresentar, quem era o tímido? O tímido podia já perder a timidez aqui.
O Arthur. Que mais? Fala, Guilherme. Tem. Não entendi, mas por que eu tenho para falar o que eu tinha escrito? Não, não, eu tô falando aqui que, por exemplo, tem um tema que é legal, que alguém poderia trazer, que é Chain Abstraction, que é Sim. Intent Solvers, que tem um modelo muito bacana de interoperabilidade, que eu acho que é mais, faz mais sentido para o modelo descentralizado do que... É parecido, no final é tudo parecido, né? Parecido com esse modelo que eu expliquei de proposer, etc. Então, na verdade, você tem alguém que vai, exemplo, você vai fazer um cross-chain swap. Cara, quem faz isso, está fazendo isso bem, é a Wallet Phantom. Você, na verdade, você diz que quer fazer um swap, você tem uma intenção, e você tem um marketplace de solver. Então, o solver que conseguir fazer aquele swap mais barato, com menos slippage, enfim, às vezes até tem muito solver que já tem liquidez. Ou seja, acontece de forma, a maioria tem liquidez. Primeiro ele banca o seu swap e, e depois dentro desse marketplace, depois ele pega o incentivo dele. Então, acaba que uma operação cross-chain, ela, porra, está sendo feita em um segundo. E em bridge, demora muito mais. Quando você vê bridge que faz em 10 segundos, 15 segundos, na verdade, a bridge está tomando o risco. Ela está fazendo o trade para você e ela está tomando o risco de default. E não tem como, se um bloco demora 12 minutos, entendeu? Mas tem bridge que faz. Ô, Ricardo, uma outra pergunta. Acho que minha última pergunta aqui que eu tinha do lado, mas acho que o Wagner queria falar alguma coisa. Wagner, você queria falar? Acho que uma hora eu vi você abrindo o microfone, não? Pô, Ricardo, eu tenho muita curiosidade de saber seu ponto de vista, porque você é um cara que veio de banco, depois você trabalhou muito tempo na Parfin, que teve muita conexão com o regulador, com o Banco Central, e agora o que você parece que você está indo para esse movimento aí mais do Ethereum, né? Mais do Web3 pura, né? Qual que é Sim. a sua visão qual que é a sua visão de blockchain pública, né? De tipo assim, às vezes dá aquele receio de, cara, dinheiro regulado nunca vai chegar, dinheiro institucional não vai chegar, porque vai ter dinheiro sempre misturado dos caras da Coreia do Norte lá, e numa pool de liquidez do swap, o JP não vai querer misturar o dinheiro dele com pessoas que ele não sabe ali do outro lado. Qual que é a sua visão de para onde que as blockchains públicas vão caminhar, né? Então, eu acho que já está acontecendo um movimento, que para mim é de curto prazo. Por exemplo, a Base, a gente vai começar a ter cada vez mais alguns ou blockchains ou pools de liquidez QSC, né? Então, só quem fez QSC pode participar daquele pool de liquidez, então acaba se criando um clube fechado ou institucional ou, ou de pessoas confiáveis, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso, na minha visão, isso é muito curto prazo. Assim, eu não acredito. Vamos lá. Os bancos já têm blockchain, porra, desde 2014, 2016. Já. Se você pegar, JP Morgan já tinha, você tinha corda em vários bancos, você tinha Bezo. Só que, cara, o banco é aquela visão do disruptor e do incumbente. Se você pensar igual você pensa hoje, o banco vai criar o que ele já tem hoje em blockchain. E se você pegar uma pessoa que é blockchain nativa, e tem muitas que nunca, nem sabe como é que o banco funciona, aí sim se abre a possibilidade de você ter um processo criativo completamente diferente. Então, assim, eu não acho que um banco, ou alguém que veio de banco,
iria pensar em, pô, protocolo, pô, de lending, um flash loan, um protocolo é, over collateralized, ou um automated market maker. Jamais, ele ia fazer um order book. Jamais ia pensar nisso. Então, assim, eu não acho que, da minha visão, se esperar que banco ou quem veio do, tirando eu, tá? Quem veio do mundo tradicional, é quem vai, porra, agora ditar a regra e vai, não, agora a gente, porra, vai dizer como é que funciona. Não vai, nunca fez. Então, assim, e se você até pensar num, numa exchange de perpétuos e etc., cara, o modelo de gestão de risco e de liquidação é bizarro. Assim, de banco, cara, você pensa que o banco já está acostumado a liquidar em D+3 contra, porra, a Bovespa, tudo acontece em D+1 no mínimo, porque isso foi um negócio para mim que é muito doido, né? Porque assim, quando você tem um banco, você tem 200, sem sacanagem, você tem 200 aplicações, 200, 300 sistemas diferentes. E o que acontece é que cada um vai integrando com o outro. E no final, toda vez que você tem uma integração, você tem um potencial reconciliação. E aí você vai ter vários sistemas de reconciliação que vai chegar no fechamento do dia e banco funciona como ah, janela de tempo. Então, literalmente, quem já trabalhou em banco sabe que os sistemas abrem e fecham. Então, eu gosto de chamar que é time machine. Você pode ir no passado, alterar o passado. Um exemplo bobo. Alguém já viu um bug no extrato? Não, não existe bug no banco. Quem trabalhou em banco sabe que existe bug pra caralho. Só que o que é um bug no modelo Fiat? Você vai lá e dá um update no banco de dados, pô. Não tem bug. Então, se você não. O certo, se alguém errou, alguém calculou sua cota de fundo errada, o certo seria ter um estorno ou ter um crédito. Você deveria ter uma transação que é double entry, né? De contabilidade. Você deveria ter um crédito ou um débito para reverter o problema. Não, você tem seu extrato lindo, maravilhoso, nada aconteceu. Porque os bancos voltam no passado, alteram o erro lá no passado, vem recalculando tudo de novo. Isso são várias aplicações. Se a aplicação de fundo der problema, isso vai recalculando até ter conta corrente. Se for um problema, pô, imagina que foi um problema de uma aplicação de equity, de ação, que calculou tua posição errada, mas tem um fundo usando aquela posição, então impactou o fundo, que vai impactar a conta corrente, que vai impactar a finance, que vai impactar risco de mercado, que vai impactar risco de crédito. Cara, então, assim, banco é um negócio, e se você parar a pensar, é só um ledger. Se você tivesse todo mundo dentro do ledger, não tem reconciliação. Então, então o modelo que está sendo feito agora é o modelo certo. Você tem todas essas aplicações, você tem o teu conta corrente, é o próprio Ethereum. Você tem o que seria um sistema de crédito, você tem um smart contract. Só que você não tem essa visão de integração, porque você já está dentro do Ledger. Então, os sistemas já se falam através do Ledger. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que o banco do futuro, e é por isso que eu saí de banco e estou 100% Web3, é porque eu não tenho a menor dúvida que o que está sendo construído é o banco do futuro. E porque a camada estrutural não foi feita para banco, mas ela resolve todos os problemas que o banco tem. Mas eu vou, sendo bem sincero, quem está no banco não sabe disso. E não vai demorar para saber. E até gringo. Então, até JP Morgan, Morgan Stanley, não tem essa visão ainda. E assim, eu sinceramente não acredito que pô, você vai pegar as mesmas pessoas que fizeram o que tem hoje e não vai ser as mesmas pessoas que vão inovar. Porque sempre você tem que desconstruir muito a, a, a sua mente para você conseguir fazer algo novo. Então, respondendo a sua pergunta, para mim vai ter esse modelo de transição e o- o- os novos, né? A comunidade de cripto cada vez vai crescer mais e vai andar muito mais rápido
do que o modelo tradicional e ele não vai conseguir chegar. Então, você olha qualquer hoje em dia, você olha qualquer DEX hoje em dia, pô, já está batendo na Binance. Então, para que você vai na Binance? Se você já tem exchange centralizada que funciona, tem todas as features que tem a Binance. Então, e você erra mais. Então, pô, tem muita merda, tem muito hack. É, porque é um laboratório maluco. Só que isso é, acelera muito a inovação, né? Então, o banco não vai se permitir errar. Então, eu acho que aos poucos, é o que eu espero, é que cada vez mais o banco vai tentar usar, puta, de repente escondido, não é escondido, mas pode pegar a liquidez, porra, de cripto, vai ter um momento de transição que os dois vão se falar. Só que, como eu falei, para mim, cara, um é muito mais veloz. Para mim é Fórmula 1 contra kart. Porra, a cripto é Fórmula 1, em todos os sentidos, volatilidade, criatividade, acerto, erro. Então, assim, é fazer pipoca com a panela aberta, né? É só emoção. Porra, e outra é corrida de kart. Cara, é lento, vai ser lento, porque tem toda uma cabeça, uma regulação e, e não tem modelo de incentivo para reproduzir e criar novos produtos na velocidade que o mundo centralizado tem. E aí dá para viajar muito mais, assim, se você pensar em AI, mais cripto, assim, cara, gente, não tem como. Você vai juntar os dois, assim, a gente não, tá cada vez mais difícil prever o futuro. Assim, acho que são quem fez o passado que vai fazer o futuro, tenho certeza que não. Essa é a única certeza que eu tenho. Vou puxar aqui, Rob. É interessante que quando a pergunta vem sobre blockchain pública, a gente vai direto pro lado financeiro, né? Porque bom, a gente discutiu muito o lado do Drex. O Drex, claro, se ele sai do papel, ele tem um potencial de impacto em muito dos processos e toda essa parte que é feita de uma maneira complicada, atrasada, e que pode ser melhor se o Drex vier a existir. Mas a gente também tem a tal da Rede Blockchain Brasil, que é a RBB, que é uma iniciativa que ela vem muito. Ela vem também, ela vem se eu não salvo engano, do BNDES, mas ela está olhando para outros tipos de aplicações não financeiras necessariamente, né? Então, ali eu dei uma olhada recentemente por alguns motivos de. Dentro da Kiss, a gente tem olhado muito para casos não financeiros também. E, eu tava olhando um pouco das atas, olhando o que estava acontecendo dentro da RBB. Então já tem uma governança que eu acho que ela nasce de uma premissa muito legal, que eu fiquei sabendo quando vi uma apresentação da RBB pelo Gladstone, que fala sobre a necessidade de descentralizar a governança. Se você tivesse essa blockchain que só os entes federais tivessem controle sobre ela, eventualmente você pode fazer um rollback e update no banco de dados também com essa blockchain. Então, desde o começo eles tiveram a preocupação de descer para a possibilidade de entes estaduais e municipais atuarem em cima dessa blockchain e terem esse controle, terem essa visão em cima daquilo para não haver desconfiança de que todo mundo está, que um governo do PT com um governo do PSDB com um governo do Novo tem governança, então você imagina que eles não vão estar conversando para alterar alguma informação do passado. E aí eu fui ver as atas que tem de projetos que estão acontecendo lá dentro. Algumas coisas eu não gostei muito, como por exemplo, tinha uma iniciativa que entrou recentemente do CPQD com a ClearSale. E eles têm um limite de gás que eles podem consumir em cada bloco. Eles podem consumir, se eu não me engano, um sétimo do bloco, de cada bloco. Se eles fizerem mais, a governança da RBB pode tirar aquele smart contract sem aviso prévio. Mas eu achei interessante que tem outras coisas acontecendo. Então, nesse caso, a identidade descentralizada. Uma pessoa da minha equipe falou recentemente com o Gladstone lá no Merge, em Buenos Aires, e nós estamos tentando emplacar um projeto que tem abertura com o Detran e tem abertura com
o Conselho Federal de Farmácia. Então a gente vê que existe o potencial. Eu acho que é menos sexy quando a gente sai do mercado financeiro. Eu acho que o impacto financeiro, eventualmente, vai ser menor, mas ele pode trazer muita eficiência para a rede pública, né? Para o mercado que depende de alguma maneira de regulações e de órgãos públicos. Também é sempre legal olhar para esse lado não financeiro e aplicações não financeiras também. Sim, tem uma linha de estudo que eu gosto muito, que não sei se todo mundo já ouviu falar, que é ZK-TLS, que é uma forma que você consegue trazer dados, não tem nada a ver com Oracle, tá? Mas você consegue comprovar um dado de Web 2, vamos dizer assim, eu consigo comprovar que eu naveguei num site que, por exemplo, eu posso fazer um Zero Knowledge Proof, que eu inclusive já fiz isso. Eu vou no br.gov, sei lá, o site do governo. Se eu loguei lá, e lá tem minha senha, tem 2FA, etc. Então, se eu loguei, eu consigo provar que eu sou brasileiro, ou que eu tenho residência no Brasil. Enfim, e aí você consegue fazer essa prova de conhecimento zero, trazendo dados do mundo Web 2 para o mundo Web 3, sem revelar, ou você pode escolher qual é a informação que você quer revelar, tá? Então, por exemplo, eu posso comprovar que eu sou brasileiro sem dizer quem eu sou, né? Então, tem o ZK Email, por exemplo, que faz isso. Eu consigo provar que eu recebi o e-mail e que era daquele. Enfim, cara, isso para mim é mega disruptivo, porque tem inúmeros use cases, e resolve, pô, é uma forma rápida de resolver muito problema. Você consegue misturar os dois mundos de Web 2 e Web 3, né? Se você pensar que a maioria dos dados estão na Web 2, qual é a forma mais rápida de você trazer para o Web 3? Com privacidade. Porque a gente falou de blockchain privado, mas assim, a privacidade é um problema. Então, assim, é óbvio que eu não quero dar meu endereço de Ethereum, porra, que, vamos dizer assim, que tá minha poupança para todo mundo, né? Então, a privacidade é um problema, só que eu não acho que é a rede privada que vai solucionar esse problema. Então, já eu acho que vai ser solucionado na rede pública. E eu acho que o barato disso é que você, que é dono do dado, e eu acho que blockchain tem muito a ver com intelectualidade, com IP, né? Que é você ser o dono da sua informação, e eu posso ser o dono da minha informação, eu posso vender, eu posso escolher quem vai ver, posso escolher qual parte da informação ela vai ver. Eu tenho a propriedade intelectual, essa palavra que eu queria lembrar. Propriedade intelectual é minha. Então, eu ainda como se fosse de outras oportunidades, eu acho que essa é uma que tem que andar, que não tem a ver com o mercado financeiro, mas que tem que a ver com que para mim é a grande mudança do Web 2 para o Web 3, que é propriedade, né? Então, cara, você tem Web 2, você tem lá o Google, o que que você é para você está usando o Instagram? Você é o produto. Então, você está gerando dado o tempo todo. Teu clique, como você rola, qual tempo você para mais visualizando o que. Não, se você está gerando, você é o produtor do que vai gerar dinheiro, que são os dados. Então, porra, se você, na verdade, você deveria vender esse dado, porque você produziu ele. Então, e aí viajando muito no mundo de inteligência artificial, etc., cara, o ser humano está produzindo dado. Então, assim, quem produz o dado deveria ter o direito de vender, né? E eu acho que toda essa parte de privacidade, ZK, a propriedade intelectual, isso tem um apelo muito grande com AI.
com os modelos de AI e com até o controle de AI, né? Então, assim, como é que eu sei? Hoje está cada vez mais difícil, né? Você identificar o que que é real, o que que é, não vou dizer fake, mas gerado por AI. Então, assim, e o contrário, né? Cada vez mais o que é gerado por um ser humano vai ter mais valor. Mas eu tenho que provar isso. Então, gente, a gente tem que fazer isso aqui com cerveja um dia, que aí eu fico mais tempo. A gente já deu meia-noite aí, né? Não, vai dar, vai dar. Mas falando assim, começa a entrar nessas viagens de Ó, cripto, mas tem é mais uma bacana. pergunta aqui do Thiago muito boa, aproveitando também tu, porque você também teve, além do background do banco, você teve muito background de ZK, né? Porque na Parfin vocês estavam desenvolvendo uma das soluções de privacidade para o Drex, via ZK, né? E aí o Sim. Thiago pergunta aqui qual que é a sua opinião sobre o futuro da programabilidade com criptografia, né? Que esse era um dos grandes pontos, né? Puta, você entra a privacidade, perde programabilidade. Ele perguntou aí se você tem uma opinião Bom, sobre FATs e qual que vai ser o modelo aí tem, tem. Na verdade, cara, tem pesquisa sobre ZK VM, que é uma máquina virtual ZK. Basicamente, a ideia é que você vai programar. Isso já funciona, tá? Você programa em Rust e você consegue o teu computador, ele vai provar, ele vai criar uma prova de conhecimento zero determinístico que todos aqueles valores de variável, etc., foram para a memória, que foram executados, isso vai ser praticamente transparente para o programador. Então, eu vou fazer um programa e eu vou conseguir, porque no final, o que a gente quer provar é que é algo determinístico, né? Então, assim, eu vou, eu executei aquilo, eu tenho que provar que aquela execução, se eu executar mais 1000 vezes, vai dar o mesmo resultado. E quando você tem, a gente está falando de ah, Risk Zero, Succinct, que é SP1, uma linguagem de programação chamada Noir, que também a maioria em Rust, mas a ideia é que você programe em Rust, quase normal. Você não precisa aprender circuito, circon, nada daquelas linguagens terríveis. E eu acho que o futuro é esse. Você vai programar e você vai gerar uma prova da execução do seu programa. Essa é a ideia do ZK VM. Ô, Ricardo, que... posso complementar uma coisinha aqui da pergunta? Claro? Tipo, sim, eu concordo, vai ser muito pô, mais fácil para o programador normal trabalhar com isso. Tem a que você falou, a SP1 da Succinct, tem a Noir, tem uma outra tal de Léo, eu acho, que é, enfim, outra linguagem, Léo, eu não sei como é que fala. Mas, tipo, eu digo além do cara que tá codando, sabe? Mais como casos de uso mesmo, como aplicação. Tipo, vai ser tudo ZK? O que que você acha também sobre a FAT, que tipo, tem um custo muito maior, né? Só que acaba tendo mais possibilidades também, tipo, sabe? Uma pergunta mais de aplicação mesmo. Entende? Faz sentido? Eu não sei. Né? Então, acho que vai ser ZK o que demandar, né? Porque ZK, na verdade, tem dois. ZK não tem a ver só com privacidade. Tem a ver com. Imagina o seguinte: eu rodei um modelo de AI, sei lá, fiquei 10 dias rodando aquele negócio. Paguei 1 milhão de Amazon. Se alguém tiver que executar aquilo de novo, vai ter que, para conseguir provar que vamos dizer que eu rodei um modelo que no final vai dar a resposta A. Aí, se alguém quiser rodar o mesmo modelo para comprovar que a resposta é A, vai ter que gastar mais 10 dias e mais 1 milhão. Então, na verdade, até quando você pensa em roll-up, o roll-up não tem nada a ver com privacidade. O roll-up nada mais é do que você criar uma prova de conhecimento zero
de que toda mudança de estado que deveria acontecer na blockchain aconteceu. E aí, a forma que você, ao invés de você ter que reexecutar todas as transações para chegar no estado final, que é como é feito sem ZK, você simplesmente você tem a geração da prova, né? Você tem o prover e você tem o verifier. Então, assim, é meio mágico, mas é matemática. Então, assim, matemática a gente confia. Você consegue muito rápido comprovar algo que demorou muito tempo para ser provado, né? Para verificar. E já existem algumas redes e soluções, tem muitas vezes, ou depende do algoritmo, ou a prova é muito cara ou lenta, ou a verificação é muito cara ou lenta. Só que isso tudo, a tendência também, se não me engano, todas as plataformas que estão focadas em ZKVM estão também fazendo tipo um ZK as a service, tipo Amazon. Você tem uma API que você vai verificar no servidor. Então, eu acho que no final é isso. Assim, tem muita destrava de valor com o ZK e não é só sobre. Na verdade, se pensar em roll-up, não é sobre privacidade. É sobre você conseguir compro, comprovar algo muito mais rápido, né? E é difícil até falar. Eu gosto de falar assim: se eu soubesse o que fazer, eu já, pô, tava rico, já tinha feito. Assim, o que eu tenho certeza que vai fazer que, porra, vai dar certo. Eu faria, assim, é difícil, mas assim, por isso que vira e mexe parece que a gente está procurando, a gente já tem a solução antes do problema, né? Mas a ideia não tem ideia, milhão. Esse é o problema. A gente está sempre invertendo, a gente tem a solução, mas a gente, porra, está procurando um problema para a solução. Eu concordo. É verdade. É isso, né? Fala assim, porra, eu tenho uma solução foda, agora tem que achar o problema. Mas enfim, quem achar o problema me avisa aí que eu topo. Bom demais. Aliás, também para quem quiser aprender mais sobre ZK-TLS, Meetup 13, alguns para trás aqui, veio o Danilo Kim, o cara lá da Kakarot, criou um ZK EVM em Cairo, e aí ele deu uma talk aqui sobre ZK-TLS. Não entendi nada, ainda mais naquele dia, foi mais o Thiago que participou, mas foi legal. Mas foi muito boa, foi Achei muito boa. Foi muito boa. o pouco que eu entendi, eu achei muito boa. E também no Meetup, eu acho que 14, se eu não me engano, que foi o da DEFCON, né? A gente também comentou um pouquinho sobre. Bem legal. Que foi a percepção do próprio Danilo sobre esse QTLS na DEFCON. Boa. Galera, eu topo vir de novo, mas agora eu vou ter que partir, que para mim já são 10 da meia-noite. Pô, valeu demais, Ricardo. Animal. Puta, mais um fudido, cara. Vários temas também que você falou de que você poderia, né, que você tem interesse ou teria curiosidade, você também já sugeriu alguns. Eu gostei do Bom formato, demais. assim, porque assim, muitas vezes eu não vou ter tempo também, para, por exemplo, essa apresentação aqui já estava pronta, né? Então, assim, sendo um formato mais informal, né? Que a gente consiga conversar e, porra, sem precisar fazer várias apresentações, para mim é só chamar que eu topo. Boa. Animal. Bem, gente, vai estar no YouTube aí daqui a pouco. Agradecer de novo o Ricardo. Valeu demais, Ricardo. Boa noite e valeu por ter ficado até essa hora aí. Boa, boa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.